Olá, bom dia a todos. A paz do Senhor. Deixa eu ajeitar meu microfone aqui. Olá, bom dia a todos. Estamos aqui, mais uma live, e nesse dia de 7 de setembro, nesse feriadão, onde nós estamos comemorando a independência do nosso país. Na última live, para quem assistiu, nós falamos sobre alguns assuntos a respeito do jovem cristão e a sua carreira no mercado de trabalho. Então nós estamos falando sobre 7 passos para alcançar a excelência. E na primeira parte da nossa live nós falamos sobre 3 assuntos. Nós falamos sobre o espírito excelente, nós falamos sobre planejamento estratégico e falamos também sobre proteção da mente. Esse estudo que nós estamos fazendo, ele está baseado no livro de Daniel. Ele está baseado no livro de Daniel. Pois quando nós estávamos falando de espírito excelente, nós citamos Daniel capítulo 1, verso 8, falando a respeito do propósito de Daniel, quando ele foi transportado da terra de Judá para a Babilônia e ficou cativo ali. Nós falamos que Daniel, ele teve um propósito no seu coração de não se contaminar com as coisas daquele reino. E Daniel seguiu firme no seu propósito e ele alcançou a vitória através da sua firmeza. Então nós falamos que, independentemente da situação em que nós nos encontramos, é importante nós termos um propósito na nossa vida e seguir firme esse propósito, independentemente das circunstâncias que nos rodeiam. Isso foi o que nós falamos na primeira parte. Segunda parte, nós falamos de planejamento estratégico. Nós dissemos que o jovem, ele precisa fazer um planejamento, e nós olhamos para a vida de Daniel e vimos que quando o rei Nabucodonosor, ele foi para Judá, ele mandou trazer jovens ali preparados, mandou trazer jovens que estavam aptos a estar na presença do rei. Aí nós vimos lá em Daniel capítulo 1, verso 4, que dizia assim: jovens em quem não houvesse defeito algum de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução. Então ele buscou jovens instruídos, preparados, para quê? Para que chegando ali no palácio recebessem ainda mais instrução, recebessem ainda mais conhecimento e adquirissem ainda mais sabedoria, para que eles estivessem assistindo perante o rei, estivessem ali trabalhando na presença do rei. Então esse foi o segundo passo, planejamento estratégico. Se planejar a sua carreira profissional, a sua carreira acadêmica, para que você possa se destacar no mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Essa é a tônica da nossa live. E em terceiro lugar, nós falamos de proteção da mente e do intelecto. E nós citamos aqui Filipenses capítulo 4, verso 8, que diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, tudo que é puro, amável e tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que nós estamos querendo dizer com isso? Para você proteger a sua mente, proteger o seu intelecto, proteger a sua vida emocional. E hoje nós citamos aí tanto material que nós temos aí nas redes sociais e que muitas vezes, ao invés de fazer bem para a nossa mente, ele faz mal. Então nós precisamos filtrar os conteúdos que nós adquirimos, filtrar aquilo que nós assistimos, aquilo que nós ouvimos, para que a nossa mente e o nosso intelecto permaneçam intactos, protegidos, para que nós possamos nos manter firmes. Porque se você analisar hoje, a maioria dos problemas que nós temos na sociedade são problemas emocionais.
e às vezes a pessoa é um excelente profissional, mas os problemas emocionais tomam conta, o estresse, a depressão, a ansiedade, e essa pessoa não consegue exercer sua função. E ela vai perdendo espaço no mercado de trabalho por estar com um intelecto frágil, estar com a mente frágil, estar com um emocional frágil. E ainda falamos de algumas coisas que contaminam a nossa mente, que podem prejudicar a nossa mente. Falamos da contaminação mental, falamos da pobreza de ideias, dificuldade de expressão, decréscimo de inteligência e afeto e do imobilismo. Mas aí tudo está na outra live, que está também lá no YouTube, no canal Ethos. Então você que não esteve aí na última live, dá um pulinho lá no YouTube, depois que a gente terminar aqui, é claro, e dá uma olhadinha lá que tem muita coisa boa, muita coisa legal lá. E hoje nós vamos terminar aqui, vamos tentar terminar esses 7 passos para alcançar a excelência. E hoje nós vamos começar com o 4º passo, que fala a respeito da generosidade. Como ser generoso e cultivar bons relacionamentos. E para iniciar esse assunto, eu quero trazer um dado aqui de uma revista, um dado da revista Você S.A. Foi uma pesquisa feita em 2019, mas ainda está bem recente. Deixa eu só abaixar um pouquinho o som aqui, o fundo da live, que parece que não está legal. Senão eu tenho que forçar muito a minha voz. Isso, agora ficou legal. Então a revista Você S.A. fez uma pesquisa e ela revelou o que para nós? Ela revelou que 87% das demissões são causadas por problemas comportamentais. Olha só que interessante. Interessante e triste também. Mas é interessante a gente acompanhar esses dados para a gente ter uma noção de como está o mercado de trabalho, do que está acontecendo no mercado de trabalho e como se manter nesse mercado tão competitivo. Aí você vai ver que temos excelentes profissionais, excelentes pessoas, mas que devido aos problemas emocionais, elas estão sendo demitidas, porque elas não conseguem se relacionar, elas não conseguem trabalhar em equipe, elas não conseguem separar a sua vida particular da sua vida profissional. Então o que acontece? Ela leva toda aquela carga de alguns problemas que ela tem particulares para dentro do trabalho e acaba gerando ali um atrito, e ali tem uma série de pessoas e cada pessoa tem o seu problema, cada pessoa tem a sua dificuldade. Mas é necessário aprender a gerir esses problemas, aprender a gerir essas dificuldades para que elas não influenciem negativamente dentro do ambiente de trabalho. Então, um dos maiores problemas na atualidade são os problemas comportamentais. E nós vemos cada vez mais as pessoas procurando psicólogos, procurando psicanalistas, porque a mente está carregada de problemas. E muitas vezes são problemas que, para se resolver, é necessário que haja um diálogo. É necessário que a pessoa consiga se abrir, consiga falar sobre aquilo. Porque a resolução dos problemas, ela não é feita escondendo os problemas. Não é feita pegando os problemas, guardando dentro de uma gaveta e deixando lá. Porque quanto mais você vai colocando eles ali, eles vão se acumulando, e daqui a pouco essa gaveta não fecha mais. E ele começa ali a derramar, ele começa a transbordar. E é o que acontece com a nossa mente. Nós vamos carregando ela de problemas, vamos guardando, não vamos nos abrindo, não vamos falando com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso cônjuge, com um amigo de confiança. Nós não nos abrimos e vai chegar uma hora que a nossa mente não vai suportar. E isso começa a criar uma irritabilidade. E é quando chega lá no trabalho, chega lá na empresa, ela não consegue se relacionar com mais ninguém. Então essa é a grande causa das demissões. E falando em generosidade, nós temos aqui Provérbios capítulo 11, 24 e 25.
E só voltando um pouquinho sobre a questão de relacionamentos, nós vamos falar lá no final sobre inteligência emocional. Tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre inteligência emocional. Provérbios 11, 24 nos diz: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. E ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Então, o que tem a ver generosidade com o mercado de trabalho? Você já percebeu que há pessoas no mercado de trabalho que quando chega um novo colaborador, ele se retrai? Você já percebeu que aquela pessoa se fecha? Porque gera um clima de competição? E hoje nós falamos sobre mercado competitivo, mercado de trabalho competitivo, mas essa competitividade não tem a ver com intriga. Mas quando chega alguém, aquela pessoa ela já tem uma certa insegurança, quando chega outro novo colaborador, ela se retrai, ela se fecha. E nós percebemos também que tem outro tipo de pessoa, que é aquela pessoa que tem generosidade. É aquela pessoa que ela sabe que ela é um excelente profissional e quando aquele outro colaborador chega, ela consegue compartilhar conhecimento. Ela dá liberalmente, ela compartilha aquilo que ela sabe. E quando ela compartilha, ela cria um ambiente amistoso. E nós vemos aqui, porque esses 7 passos que nós estamos trabalhando, nós estamos baseando em alguns versículos bíblicos, principalmente no livro de Daniel. Mas nós vamos ver aqui que em Provérbios que ele diz, aquele que dá liberalmente, acrescenta-se mais e mais. E eu nunca vi um profissional, em toda a minha carreira, que ele foi generoso, que ele ensinou, que ele se abriu. Eu nunca vi ele perder o lugar para outra pessoa. Pelo contrário, ele subiu mais e mais ainda na sua carreira profissional. Então, é algo para pararmos para pensar, é algo para analisarmos. Que a generosidade é algo que só traz benefício para nós. Então, nós precisamos generosidade e nós precisamos de bons relacionamentos, nós precisamos melhorar os nossos relacionamentos. Ainda temos aqui Efésios capítulo 6 e 8. Receberá do Senhor todo o bem que fizer. Aquele que faz o bem, ele recebe o bem. Aquele que semeia o bem, ele recebe o bem. Tem aquele provérbio que nós sempre ouvimos, né? Aquilo que plantar, isso colherá. Aquele que planta o bem, ele colhe o bem. E ainda, para terminar esse tópico, Salmo 41, verso 1. Bem-aventurado é aquele que atende o pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. É algo muito interessante. Aquele que é generoso, ele prospera. Aquele que é generoso, ele sempre prosperará. E vamos para o 5º passo da nossa live sobre 7 passos para alcançar a excelência. Hoje, dia 7 de setembro, um dia chuvoso, mas um dia gostoso para nós estar aqui batendo esse papo aqui sobre o jovem e a sua carreira no mercado de trabalho. Seja fiel, 5º passo, fidelidade. E aí eu tenho Salmo 101, verso 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda em caminho reto, esse me servirá. Aí nós vemos que Daniel mostrou que tinha fidelidade, integridade de caráter, mesmo em terra estranha, com princípios pagãos e mundanos. Então nós vemos que Daniel, e falando de Daniel, Daniel entrou aqui também. A paz do Senhor, Daniel, um grande abraço para você. Está aqui o Reneu Almeida também, está nos assistindo. Daniel, ele manteve a sua fidelidade mesmo em terra estranha, mesmo em um ambiente desfavorável, mesmo em um ambiente difícil. E tem uma palavra que diz também, ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. E às vezes, o que acontece? Nós chegamos ali naquele determinado lugar, naquele ambiente de trabalho, e nós vemos um ambiente difícil. Nós vemos que é um ambiente pesado, muitas das vezes.
o ambiente complicado, mas mesmo assim nós precisamos manter os nossos princípios, mesmo assim precisamos manter a nossa fidelidade para nós alcançarmos o sucesso naquele lugar. E Daniel, ele tinha tudo para seguir os conceitos do lugar onde ele estava. Ele estava numa terra distante, estava longe da sua família, longe do seu povo, mas como nós vimos lá desde o início, Daniel ele resolveu ser fiel. Ele resolveu manter o seu propósito. Ele resolveu ficar firme naquilo que ele acreditava. Isso se chama autenticidade. E muitas vezes você vai entrar num ambiente de trabalho e para tentar ali se engajar naquele ambiente, às vezes você vai pensar, eu vou seguir conforme o povo está seguindo, eu vou trabalhar conforme eles estão trabalhando. Mas na verdade, eles vão estar observando se você tem ou não autenticidade. Então às vezes você pensa que vai agradar e você está desagradando. Então é melhor você ser julgado por ser autêntico do que ser julgado por ser falso, por tentar agradar as pessoas de uma forma que você não é. Então nós precisamos ter essa autenticidade que Daniel teve, ser firmado naquilo que eu acredito, no propósito que eu tenho. Isso se chama também posicionamento. E hoje em dia, quando você se posiciona, você é muito criticado, você é muito julgado. Mas ainda assim, apesar de criticado, apesar de julgado, você é admirado. Porque você é uma pessoa que tem posicionamento. Você se posiciona e você não arreda o pé. Você acredita naquilo e você fica firme. E Daniel, ele recebeu com certeza críticas. Tentaram destruir a vida de Daniel, mas ele tinha autenticidade. Aquilo que ele acreditava é aquilo que ele seguia. Então fica essa dica para você aí. Vamos para o 6º passo. Hoje nós vamos acelerar essa live aqui. Se você puder, compartilha. Se quiser, deixa o teu comentário. Nós estamos falando sobre o jovem e a sua carreira no mercado de trabalho e 7 passos de excelência baseados na vida de Daniel. 6º passo, resistência. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais ficar, resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes. Nós precisamos ter resistência. Às vezes a pessoa chega no mercado de trabalho e tem uma dificuldade e ela já desiste. Fala, isso aqui não é para mim, eu não consigo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem se preparado para o propósito que você tem em mente? Você tem estudado por aquilo que você tem desejo de fazer? Olha, para você ter uma ideia, Daniel, ele nunca imaginava que ele ia estar na terra dos caldeus. Daniel não imaginava que ele ia estar na presença do rei Nabucodonosor. Mas Daniel, ele vinha se preparando. Daniel, ele vinha estudando. Daniel, ele estava preparado para o que desse e viesse. E hoje nós precisamos ter uma mente aberta, uma mente ampla, de nos preparar, de nos aperfeiçoar, porque as oportunidades surgem. E quando as oportunidades surgirem, não vai dar tempo de sair correndo, se preparar, agora eu vou ler, agora eu vou estudar, agora eu vou me profissionalizar. Como nós dissemos, o mercado está competitivo. E você está fazendo o quê? O que eu estou fazendo para me preparar? Nós estamos falando dessa geração que está chegando, que está vindo. Eu disse na live passada que antigamente a gente terminava o ensino médio e falava, nossa, terminei o ensino médio e agora eu estou sossegado. E hoje em dia, o ensino médio é arroz com feijão, é o básico. Para a gente conseguir um trabalho, conseguir um emprego, se destacar no mercado de trabalho, é o básico. Então eu preciso buscar mais, Como dizia o sábio, o conhecimento, ele não ocupa lugar. E nós precisamos então ter resistência. Surgiu uma dificuldade, busca.
Vai para a internet, vai para o YouTube, vai para os livros, vai para alguém que você conhece, que tem mais conhecimento e vai buscar. Porque Daniel, ele se manteve firme, ele teve resistência. Ou vocês acham que foi fácil ficar ali só no legume e na água? Ou acham que foi fácil estar distante da sua terra, longe da sua parentela, longe da sua família, numa terra com costumes totalmente diferentes? É preciso resistência, é preciso força, é preciso propósito, é preciso acreditar em Deus, é preciso ter firmeza para não voltar atrás. E Daniel, ele tinha essa firmeza. Nós temos aqui João 6,33, nos diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aquele que se posiciona como cristão, ele vai passar por aflições. Aquele que se posiciona como cristão, ele vai ter dificuldades, ele vai ter lutas. Porque aqui nós estamos tratando do jovem cristão e mercado de trabalho. É um tema que abrange toda a sociedade, mas eu quis focar nesse tema pelo contexto em que eu estou inserido. Então, além da profissionalidade, além do preparo secular, além do preparo acadêmico, ele ainda precisa do preparo espiritual. Porque Jesus, ele deixou bem claro: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencereis também. Porque ele já sabia dessas dificuldades, ele já previa essas dificuldades que nós passaríamos por causa desse posicionamento. E hoje você vai para as redes sociais, você vai para as mídias e você vai ver que aquele que se posiciona como cristão, ele tem sido motivo de chacota muitas vezes. E o cristão, ele vai ocupar lugares de importância na sociedade, você pode ter certeza disso. Você precisa ocupar esses lugares. O jovem cristão precisa estar apto para ocupar esses lugares, para ocupar posições de destaque. E muitas pessoas dizem hoje em dia: o cristão está se envolvendo com tantas coisas, até com política e tanta coisa. Aí nós olhamos aqui para esse texto que nos dá base para esse assunto, falando de Daniel, e nós vemos que Daniel, ele teve cargos de suma importância naquele reinado. E Daniel simplesmente ele poderia dizer: eu não quero, eu não aceito, não é minha terra. Mas ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele para que ele atuasse naquele reinado, para que ele levasse o testemunho de Deus naquele lugar onde ele estava. E ele precisa hoje que o jovem cristão se posicione, que o jovem cristão esteja em lugares de destaque e que o jovem cristão ele leve essa mensagem. Ele não quer que nós nos escondamos, mas quer que nós avancemos. Ele quer que nós prosperemos tanto materialmente, profissionalmente, como espiritualmente. Então Daniel, ele avançou, ele prosperou. E como nós dissemos ali no quarto passo, nós íamos chegar aqui no finalzinho e nós íamos falar sobre inteligência emocional, que faz parte da resistência também. O que é inteligência emocional que se fala tanto hoje? Inteligência emocional é a capacidade de gerir os impulsos. É a capacidade de gerir os impulsos pessoais. É a capacidade de gerir as emoções. Mas o que quer dizer isso? Um exemplo bem claro. Você está ali no seu carro, no trânsito, e uma pessoa te fecha.
E você está correto, você está ali na tua mão certinho, a pessoa vem e fecha o teu carro. E o que acontece muitas vezes hoje? O que a gente vê nos jornais, o que a gente vê nas redes sociais? O camarada levou aquela fechada e ele, o que ele faz? Ele corre atrás daquele carro, ele vai procurar tirar satisfação, ele vai correr ali e às vezes ele está perdendo o horário dele de trabalho. E às vezes o que acontece? Ele chega ali, eles entram em atrito, às vezes aquela outra pessoa está até armado e acontece uma tragédia, ou eles batem esse carro. Isso é a ausência, a falta de inteligência emocional. De uma pessoa que não consegue gerir as emoções. Pessoa que... Perdão. A pessoa que não consegue gerir os seus impulsos. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo. A pessoa levou aquela fechada ali, ela pensa bem e fala, poxa vida, né? Poderia ter sido eu também. Às vezes ele está com pressa, às vezes ele está com problema pessoal, às vezes ele está doente. Tantas coisas que pode estar passando na mente daquela pessoa. E você pega o seu carro e segue para o seu trabalho, e você tem um dia de trabalho abençoado, e consegue voltar para casa, para sua família. Isso é inteligência emocional. É conseguir canalizar as suas emoções. É conseguir controlar os seus impulsos. É persistir diante das frustrações. Porque muitas das vezes nós estamos aqui falando, é claro, de mercados de trabalho, e você entra ali naquela empresa, você adquire aquela função, você às vezes pensa que vai ter um resultado e pode ter outro, e no dia a dia também você pensa que vai surgir um resultado e pode ter outro, e você se frustra. Mas essa frustração não é motivo para você desistir. Não é motivo para você chutar o balde, abandonar o barco e falar isso não é para mim, eu não consigo, eu sabia que não ia dar certo mesmo. Não. Isso daí são apenas desafios. Porque a nossa vida ela é repleta de desafios. É repleta de dificuldades, é repleta de aflições, de dúvidas, mas nós precisamos exercer a nossa fé, nós precisamos acreditar que ainda Deus está em nossa vida, trabalhando ao nosso favor, nós fazendo a nossa parte e Deus fazendo a parte dele, Deus nos abençoando, Deus nos capacitando, Deus nos dando condições de controlar as nossas emoções. Então nós precisamos exercer essa inteligência emocional para que nós consigamos prosperar onde quer que nós estejamos. E finalizando a nossa live de hoje, nós vamos falar sobre o último passo. Conduta impecável. Na Babilônia, olha só, na Babilônia, pela providência de Deus, Daniel rapidamente ganhou fama e poder por causa da conduta impecável e de sua sabedoria, e recebeu das autoridades babilônicas cargos de responsabilidade durante 70 anos. É aquilo que eu falei anteriormente. Daniel, ele estava em cargos de destaque. Daniel conseguiu ficar em cargos de destaque numa terra estranha, com um povo estranho, com costumes estranhos, durante 7 décadas. Não foram 7 dias, 7 meses, nem 7 anos, foram 70 anos que Daniel ele resistiu, que Daniel ele conseguiu praticar a inteligência emocional, que Daniel conseguiu exercer a sua fé e Daniel conseguiu, o mais interessante, dentro desses 70 anos, Daniel conseguiu ser fiel a Deus. Daniel conseguiu, mesmo em um lugar com outros costumes, manter a sua fé inabalável. Ele conseguiu manter a sua fé impecável, mesmo estando na Babilônia. E muitas vezes nós vamos nos encontrar em lugares
estranhos àquilo que nós estamos acostumados. Nós vamos nos encontrar em lugares com pessoas que às vezes nós vamos esperar sinceridade, mas nós não vamos receber sinceridade dessas pessoas. Vocês viram que Daniel, quando ele começa a se destacar, houve ali algumas pessoas que se preocuparam com aquilo, com o destaque de Daniel. E eles se uniram e falaram, vamos destruir Daniel. Eles se uniram ali e falaram, ele vai se destacar mais do que nós. E nós já estamos aqui há quanto tempo? E isso pode acontecer com você, pode acontecer comigo. Você pode entrar num local e Deus começar a te exaltar e você começar a se destacar naquele local de trabalho. E aí? Você pode sofrer perseguição, você pode sofrer retaliação naquele lugar, mas uma coisa eu te digo, Deus é contigo. Se você manter o seu propósito, a tua fidelidade, se você acreditar, você vai ser como Daniel. Você vai conseguir vencer. E passa o tempo que passar, passa o tempo que você tiver que ficar naquele lugar. Com certeza, com toda certeza, você vai ter a vitória. Então são 7 passos de suma importância para que nós possamos nos firmar, nos destacar e ter excelência no mercado de trabalho. Esse assunto de excelência, de inteligência emocional, nós vamos, numa próxima live, tratar com mais profundidade, que é o assunto do momento, é o assunto que é falado em palestras, que é falado nas reuniões, nas empresas, em todos os cursos que nós estamos fazendo aí de capacitação nas empresas, está se falando muito de inteligência emocional. Porque, como dissemos, 87% das demissões, elas estão baseadas em atitudes comportamentais. E essas atitudes, elas não abrangem somente o mercado de trabalho, mas abrangem as famílias, as igrejas, as reuniões entre amigos. É necessário ter uma mente sã, uma mente sadia. É necessário buscar exercer a empatia, procurar entender o que o outro está pensando, procurar entender o que o outro está passando. No entanto, essa é uma via de mão dupla, porque ainda que você precise procurar entender aquilo que o outro está passando, o que ele está sentindo, o que ele está buscando, aquele outro ele precisa também se abrir, ele precisa falar, ele precisa dialogar. Porque muitas vezes você vai agir de uma certa forma, imaginando que a pessoa ela está bem, e na verdade ela está com uma série de problemas, mas que ela não fala. Tem uma empresa em que um amigo meu trabalhava, e de vez em quando o pessoal da RH ali, que trabalha na área de psicologia, na área de análise comportamental, fazia uns testes. Em determinado dia da semana, eles pegavam um botãozinho de EVA e colocavam algumas cores ali. Colocava verde, amarelo e vermelho. E quando a pessoa ia entrando ali naquela empresa, o psicólogo estava ali, o analista comportamental, que seja, estava ali na porta e falava, você pega a cor de acordo com o que você está se sentindo hoje. E aí pessoas chegavam, colocavam verde, outras pessoas colocavam amarelo e outras pessoas colocavam vermelho. Então aquela pessoa que colocava o verde, ele estava tudo legal, tá tudo bem, chegou animado, passou um bom final de semana e tal. Aí a pessoa que estava amarelo, estava mais ou menos assim, eu não tô legal hoje, tô com uma dorzinha de cabeça, não passei bem e tal. E chegava aquele que estava vermelho, que estava com os nervos à flor da pele, em plena segunda-feira, com problemas familiares, com problemas de saúde, com problemas financeiros. E às vezes, aquele que está vermelhinho,
e você não sabe, você chega, vai fazer uma brincadeira com ele e ele já explode, e aí você falta inteligência emocional e você acha, poxa vida, só fui brincar e ele já explodiu comigo, você explode também, e ali já vira uma discussão e já acaba o dia. Então é necessário que as duas partes elas interajam entre si. É algo bem difícil, bem complicado, mas é algo que nós adquirimos através de muito estudo, através de muita consciência, de muita oração também. É dessa forma que nós vamos adquirir essas condições de poder sair e entrar dos lugares de forma pacífica, de uma forma que nós consigamos manter bons relacionamentos. Então eu espero que nós consigamos alcançar esse propósito como Daniel alcançou em toda a sua vida, desde o início, em que ele chega naquele palácio, em que ele sai, Daniel é louvado. E fica registrado essa história. E nós vemos que Nabucodonosor, um certo dia, ele louvou o Deus de Daniel pelas obras que ele fez. Porque ele viu em Daniel sinceridade. Ele viu em Daniel propósito. Ele viu em Daniel posicionamento. Que as pessoas possam ver em nós sinceridade, posicionamento, e que as pessoas possam ver em nós a nossa fé em Deus. Quero deixar um grande abraço para vocês que estiveram aqui conosco e que nós possamos, pelo menos aí uma vez por semana, fazer esses encontros. Era para nós estarmos aqui sábado passado, mas aí tivemos que trabalhar, não pudemos, e hoje, nessa data aí de 7 de setembro, nós estamos aqui juntos mais uma vez. Um grande abraço para você, fique com Deus e que Deus venha abençoar poderosamente a sua família, em nome de Jesus.